mundo onde as chaminés eram a preocupação principal e hoje as pessoas estão no primeiro plano, deveriam estar no primeiro plano. Então, eu concordo totalmente com o que a senhora falou. Eu só não concordo com o papel que a academia está tendo. É claro que o papel das pesquisas na universidade é fundamental, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que nós estamos muito aquém do que a gente devia fazer. Eu fui diretor da FAPERJ, como eu falei aqui, tem em São Paulo a FAPESP, que é a mesma realidade da FAPERJ. E eu vou contar uma historinha rápida, que ilustra bem o que eu estou querendo dizer a respeito do desligamento, né? Eu acho que as universidades brasileiras estão de costas para a sociedade brasileira. Isso pode ser forte de dizer, porque vai ter um monte de contra-exemplos de pesquisas que estão preocupadas com a realidade social e econômica brasileira. Mas acho que, em geral, as universidades e as pesquisas no Brasil estão de costas para a realidade brasileira. Eu, quando cheguei na FAPESP, fui surpreendido por um pesquisador que tinha uma pesquisa sobre o ronco do boi. Chamei o sujeito para entender por que ele estava estudando o ronco do boi. E aí, tentando dar um significado a essa pesquisa, eu falei assim, o senhor deve estar estudando o ronco do boi porque o senhor suspeita que o boi que ronca atrapalha a produtividade da vaca, que não consegue dormir, e no dia seguinte, na hora de dar leite, não consegue dar leite, está estressada. Eu falei, não, o ronco do boi não tem nada a ver com a produtividade da vaca. Eu falei, então o senhor está estudando o ronco do boi porque o senhor desconfia que o boi que ronca tem uma carne mais dura. Ele falou, não tem nada a ver o ronco do boi com o fato da carne ser mais tenra ou menos tenra. Eu falei, então o senhor está estudando o ronco do boi, porque estudando o ronco do boi o senhor vai descobrir por que o ser humano ronca. E aí vai causar um benefício para o ser humano. Ele falou, não estou estudando, não tem nada a ver o ronco do boi com o ronco do ser humano. Eu falei, então por que diabos o senhor está estudando o ronco do boi? Ele falou, eu estou estudando o ronco do boi porque eu estou afim. Mas você está afim. Dinheiro público, entendeu? Imposto. E a gente dá para os PhDs estudarem o que eles estão afim. Então no Rio de Janeiro, a gente deve saber tudo sobre o ronco do boi hoje em dia. Mas não tem ninguém, ou quase ninguém, pesquisando a vacina contra a dengue. A dengue é um problema no Rio de Janeiro. A FAPESP fez o quê? Depois que eu publiquei no jornal, no Globo, um artigo com esse conteúdo que eu estou acabando de descrever aqui para vocês, a FAPESP lançou um edital de pesquisa para dengue, porque aí o governador cobrou do secretário de Ciência e Tecnologia. Que história é essa? A gente está pesquisando o ronco do boi e não tem ninguém pesquisando a dengue? Então eu acho que na ciência e tecnologia, na academia, 95% do dinheiro vai para as pessoas pesquisarem o ronco do boi. Coisas que não tem nada a ver com a realidade brasileira, nada a ver. 5% vai para coisas que vão ajudar a melhorar a vida do brasileiro. O que eu acho que devia ser? Não é nem o inverso, eu acho que eu dedicaria de 10% a 20% para os pesquisadores pesquisarem o que eles estão afim. Ronco do boi, sexo dos anjos, o que quiser. Porque dessa pesquisa pode, eu não sei, ninguém tem o dom de dizer se esse ronco do boi, mesmo que hoje não tenha nenhuma aplicação, daqui a 10 anos pode vir a ter. Então 20% do dinheiro eu botaria aí, mas 80% do dinheiro eu botaria no desenvolvimento científico de interesse da sociedade. Isso é dinheiro público. Tem que ser de interesse público. Então eu costumo dizer que a gente tem a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nos falta a Sociedade Científica para o Progresso Brasileiro, entendeu? É a gente mudar a lógica da pesquisa na área de ciência e tecnologia que está completamente equivocada. Agora, eu vou ser apedrejado. Daqui a pouco vai ter um monte de e-mail lá no site dizendo que os nossos PhDs são uma comunidade, eles não se expõem, não vão aparecer em público indo contra essa minha ideia. Mas nos subterrâneos é assim que o dinheiro é dividido. O dinheiro é dividido para o ronco do boi, para as comunidades lá das pessoas, entendeu? As pesquisas de interesse da sociedade brasileira são ínfimas. É minoria nos recursos que essas instituições científicas... Tanto que o critério único, a gente já viveu em regimes que é publicação de paper. O único critério para você distribuir a verba é publicação de artigo em revista internacional. É o único, é a ditadura do artigo, é a ditadura do paper, é o que prevalece. Se o cara publicou, registrou patente, se o cara descobriu, isso não vale nada.
Eu tenho um professor lá, meu amigo, o professor Tiolan, que ele tem um livro de metodologia de pesquisa, que é metodologia de pesquisação, que eu vou em qualquer lugar do Brasil, vou no Manaus, eu vou em Porto Alegre, tem um estudante que lê o livro do professor Tiolan. Ele não publicou artigo nenhum sobre a pesquisação, mas milhões, não sei se milhões, milhares de acadêmicos e de pesquisadores usaram o livro do professor Tiolan de pesquisação como referência para o seu trabalho de pesquisa. Quantos pontos o professor Tiolan ganhou com o livro dele na avaliação da CAPES? 0, nada. Não vale nada o livro dele, porque é lido por muita gente. Agora, aquele artigo que ninguém leu, que foi publicado num artigo, eu não quero menosprezar os artigos que são publicados em revistas, mas eu quero minimizar a importância disso. Então, eu acho que as universidades estão de costas para a sociedade brasileira, com raríssimas exceções.